Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouquinho, sobre os assuntos que a gente já vem estudando desde o início da disciplina, a nossa disciplina de Ciências Ambientais, hoje, dia 27/3/2020. Então, como a gente já viu, a nossa ementa, Então, a gente estudou ecologia, ecossistemas, as legislações, e estudamos os fluxos, e de ciclos de energia e matéria, que são os ciclos biogeoquímicos. Nós estudamos o da água, o do nitrogênio, do carbono e do fósforo. Mas tem outros ciclos também: enxofre, oxigênio, hidrogênio, Mas nós estudamos esses que são os macronutrientes, e aí nós vamos contextualizá-los com a poluição, com a avaliação de impacto ambiental, que são os impactos ambientais no meio físico, no meio biótico, no meio socioeconômico, e fazendo esse contexto aí que a gente vem trabalhando: sociedade, meio ambiente, as tecnologias ambientais, os empreendimentos, principalmente com foco na engenharia, Então, a aula que a gente vai fazer essa revisão aqui, nós vamos começar pelo uso e ocupação do solo, a questão da conservação, da não conservação, ou conservação e desmatamento e degradação. Gente, essa sugestão de bibliografia que eu passei para vocês aí, do livro do Braga, de Introdução à Engenharia Ambiental, e do Sanches, de Avaliação de Impacto Ambiental, vocês podem estudar de uma maneira mais expressiva na casa de vocês, porque esses é um dos focos, do nosso contexto, a ecologia. Então, quando a gente está estudando todo esse aparato, toda essa parte técnica, científica e tecnológica da disciplina de Ciências Ambientais, a gente sempre tem que ter o foco na contextualização das características físicas, químicas e biológicas, que é o quê? É a interação ecológica, que a gente conversou. Então, as relações ecológicas, as relações tróficas. E quando a gente faz a questão do estudo da avaliação de impacto ambiental, a gente vem considerando essas características. Então, tem os impactos positivos, os negativos, como a gente viu bastante, Então, com o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, a gente vem considerando todas as interações, como eu estou falando para vocês. Então, ontem, nós vimos esse slide, que eu acho que no de vocês aí é o slide 26, falando sobre a relação aí de uso-ocupação do solo, a parte de desmatamento, degradação, uso para cultivo, para plantio. Então, muita gente ficou com dúvida aí nesse slide. Esse slide ele é um estudo de vários órgãos de pesquisa e trabalho no nosso país, do IBGE, da Embrapa, do Ministério do Meio Ambiente, da ANA, que está um pouquinho cortado, mas no de vocês aí tem. Então, o que a gente percebe aqui nesse slide? Que existe 30% de uso e ocupação do solo para fins produtivos, vamos dizer assim tecnicamente. Plantio, florestas plantadas, que são as florestas exóticas ou para fins econômicos, que a gente já viu o exemplo de silvicultura, pastos plantados e pastos nativos, que também são utilizados aí para a parte de agropecuária, ou pecuária. Então, esses 30% parece que é pouco, mas é um uso muito interessante. Quando a gente fala que tem o uso de 66% de áreas de unidade de conservação, territórios indígenas, um pouquinho aí sobre cidades e outros, e áreas públicas e privadas de preservação, a gente soma com os 20% de reserva legal que existem nas florestas, esses 20,5% que a gente está vendo aí, que é a preservação nativa dentro das fazendas.
Então, a gente pode perceber que é um percentual equivalente, esses 66% com os 30%. Por quê? Porque a gente não pode entender que as áreas conservadas são o dobro das áreas cultivadas ou de usos para fins econômicos, né? Quando a gente... Aqui tem vários pontos que a gente pode observar. Por exemplo, os serviços ambientais, né? Todo o meio ambiente, as florestas, elas prestam serviços ambientais que geram recursos econômicos. Vou explicar mais à frente nos outros slides. Nessas terras indígenas, a gente viu também naquele slide lá do Amazon que tem desmatamento. Por quê? Porque existem terras que são utilizadas por empresas, por meio de convênios, para geração e crescimento econômico, né? Então, a gente deve observar que, mesmo que exista esse percentual de conservação de 66%, nosso país tem um problema grave de fiscalização. E essas áreas vão se alterando. Então, aqui é como se fosse um cenário mix ótimo de todas essas áreas. Outro ponto também importante que a gente pode observar é que se a gente somar 9%, 13% e 8%, que dá esses 30%, a gente vê que são usos distintos sobre vários pontos. Por exemplo, se a gente considerar que o Brasil tem 8 milhões e tanto, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e aí 9%, o cálculo que a gente faz é o quê? É 800 mil hectares de áreas, né, só para plantio e para desenvolvimento de commodities e tal. Então, é um percentual muito alto. Se você soma esses 13%, esses 8%, dá mais ou menos 4 milhões de hectares, que é equivalente à área que está conservada. Então, fica como se fosse 50-50. Então, esse é um slide muito provocador, porque por exemplo, China, Estados Unidos e Austrália tem praticamente a mesma área que o Brasil tem. Vamos colocar aí em média de 9 milhões de hectares, né? E a gente tem que perceber que essas áreas que são preservadas, existe uma parte significativa que é da Amazônia Legal, que a Amazônia Legal tem 5 milhões e pouco de hectares, né, que é a Amazônia Legal, que tem a parte de bioma amazônico, além do cerrado, que é aqueles 80% que a gente demarca na reserva legal. Tem os outros ambientes que não são acessíveis, de recursos tão fáceis, né, como os mangues. Tem os recursos hídricos. Então, o que eu quero falar importante sobre esse slide é que, embora fique parecendo que seja metade de uso e o dobro de conservação, na verdade, as áreas são equivalentes.